Com o argumento do combate ao terrorismo, deputados e aliados de Jair Bolsonaro promovem projetos de lei no Congresso Nacional que são considerados autoritários por especialistas e entidades ao permitir o enquadramento de movimentos sociais como terroristas, a vigilância digital e telefônica desses grupos e o cerceamento do direito de manifestação. Os projetos tramitam no Legislativo, enquanto líderes do governo Bolsonaro, como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, falam sobre a possibilidade de criar um novo ato institucional número 5 no Brasil, em referência à medida da ditadura que permitiu cassação de mandatos parlamentares, institucionalização da tortura, fim do habeas corpus, censura de veículos de imprensa, entre outras ações. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Com o apoio da ONG Artigo 19, o Independente identificou 20 projetos de lei no Congresso que preocupam membros da sociedade civil pela possibilidade de ser usados para cercear direitos de cidadãos e opositores do governo Bolsonaro. A maioria desses PLs amplia definições da lei antiterrorista de forma genérica, permitindo que ações de manifestantes e movimentos sociais sejam enquadradas e punidas como atos terroristas. Simultaneamente, ao menos uma dessas propostas, que foi feita pelo deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, ainda pretende legalizar a infiltração de agentes do Estado e o monitoramento digital e telefônico de grupos que autoridades considerem como suspeitos de atos terroristas, com simples autorização da Justiça Militar. Em outubro, cerca de 27 entidades da sociedade civil, além de parlamentares de partidos da oposição, se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, para tratar sobre a tramitação de propostas que são consideradas autoritárias. Maia afirmou na ocasião que projetos relacionados com a lei antiterrorista não serão pautados no plenário da Câmara e prometeu travar requerimentos de urgência que eventualmente pretendam acelerar a aprovação destas medidas. Mas a advogada da ONG Artigo 19, Camila Marques, que esteve presente na reunião de outubro, indica que alguns PLs considerados autoritários tramitam em caráter conclusivo no Congresso Nacional, ou seja, podem ser aprovados diretamente em comissões sem necessidade de passar no plenário. Ele se comprometeu a isso, o que a gente viu com uma grande satisfação, porque era a nossa grande preocupação e a gente sabe que o Rodrigo Maia ocupa ali um papel essencial nessa dinâmica organizativa e política da Câmara dos Deputados. Agora, existe um outro cenário também no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, é que nem todos esses projetos vão para o plenário, que é onde o Rodrigo Maia tem mais capacidade ali, organizativa e política. Muitos desses projetos acabam sendo terminativos em comissões, e essa é uma das outras grandes nossas preocupações. Essas propostas foram produzidas por congressistas do Podemos, PR, PP, PSDB, PRB, Avante, PROS, MDB e PSL. Neste grupo, destaca-se o projeto de lei do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, do PSDB, e 4 medidas de parlamentares do PSL, que são Hélio Lopes, do Rio de Janeiro, Heitor Freire, do Ceará, Gurgel, do Rio de Janeiro e Vitor Hugo, de Goiás, que ampliam definições de atos terroristas. O PL do deputado Vitor Hugo foi o único mapeado pelo Independente que sofreu uma derrota na Câmara dos Deputados em 2019. O texto foi retirado de pauta em outubro, após ação e pressão de parlamentares como Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e outros políticos da oposição. Por fim, ainda há o PL do deputado Célio Studart, do PV do Ceará, que atua na Câmara sem ser membro do governo ou da oposição. Comparativamente, a gente teve um número muito grande, se não me engano, muito maior do que nos outros anos, 2016, 17, 18, de projetos propostos em 2019. Então, a gente vê que todos esses acenos, que todas essas falas públicas, né, do próprio presidente da República, dizendo que o movimento social é terrorista, que vai, né, acabar com o ativismo, a gente viu que isso reverberou de forma muito concreta e muito objetiva no Congresso, né? Só no primeiro semestre a gente viu ali, se não me engano, 9 projetos de terrorismo sendo propostos em 2019. Então a gente vê ali toda uma coordenação do Executivo e do Legislativo. O deputado José Medeiros, do Podemos do Mato Grosso, é autor de 2 projetos de
de lei que despertam especial preocupação em entidades da sociedade civil. O primeiro deles, o 5.327 de 2019, altera a lei antiterrorista sancionada por Dilma Rousseff em 2016, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro como contexto, e dá um passo adiante, segundo sua justificativa, tornando terrorista quem promover o terror social e a destruição de bens públicos e privados, entre outras ações. Outras propostas, como um PL do deputado Jerônimo Gorgen, que foi cotado para assumir o Ministério da Agricultura no governo Bolsonaro, e uma do delegado Edson Moreira, além de outras apontadas anteriormente, seguem essa mesma lógica de ampliar definições da lei antiterrorista. Atualmente, o parágrafo 2º do artigo 2º da lei antiterrorista impede textualmente que manifestantes, movimentos sociais e políticos sejam enquadrados como promotores de atos terroristas. O PL de José Medeiros, no entanto, quer abrir uma brecha nesse artigo para enquadrar como terrorista quem, na visão de autoridades, abuse do direito de articulação de movimentos sociais ao provocar terror social, entre outras questões. O conceito de terror social não é definido especificamente no texto do parlamentar. Caso a medida seja aprovada com esta redação, caberia a autoridades definir quem promove este tipo de conduta. As pessoas então apontadas como terroristas ficariam sujeitas a penas de reclusão de 12 a 30 anos, de acordo com o projeto. José Medeiros ainda tem um segundo projeto de lei, o 2418, também de 2019, que abre espaço para práticas vedadas pela Constituição de 1988, ao permitir o monitoramento telefônico e digital de pessoas enquadradas como suspeitas de terrorismo e a infiltração de agentes dos órgãos de inteligência e dos órgãos de segurança pública nas redes telefônicas e digitais de pessoas consideradas suspeitas, com simples aval da Justiça Militar. O projeto propõe como foco principal a alteração do Marco Civil da Internet para obrigar provedores de internet, ou seja, empresas que oferecem serviços de e-mail, hospedagens de sites e blogs, entre outros, a monitorar publicações de usuários que impliquem atos preparatórios ou ameaças de crimes hediondos ou terrorismo. Para justificar a proposta, o deputado cita os ataques nas escolas de Realengo, no Rio de Janeiro, e Suzano, em São Paulo, como atentados terroristas que devem ser obrigatoriamente monitorados por provedores da internet. Mas como diversos outros projetos querem ampliar a lei antiterrorista, esse texto de Medeiros, que prevê monitoramento e infiltração de agentes do Estado em grupos considerados suspeitos, também pode incidir sobre movimentos sociais e manifestantes caso sejam aprovados. É bastante grave, assim, né? A gente vê que essas leis, esses projetos de lei de terrorismo, muitos deles trazem possibilidades, instrumentos e ferramentas de vigilância direta, sem qualquer tipo de controle judicial, policial, desse tipo de medida que é muito intrusiva, né? Então a gente vê projetos que autorizam interceptação telefônica, ou até mesmo esse que você cita, que para mim é um dos projetos mais preocupantes, porque autoriza, na verdade determina que as plataformas criem filtros ativos, né? E que bloqueiem ali suspeitos de terrorismo. Então a gente tem uma inversão até mesmo do que diz o Marco Civil da Internet, que diz que as plataformas só têm responsabilidade pelo conteúdo pós uma decisão judicial. Então a gente inverte toda a presunção de inocência, a gente inverte o mecanismo de garantir a liberdade de expressão, determinando, né, caso esse projeto for aprovado, determinando que as plataformas façam aí filtros prévios que podem até mesmo constituir censura prévia. A advogada ainda avalia que deputados querem ampliar poderes da Justiça Militar com propostas como estas. E a gente tem uma série de acenos e ações concretas, né, no contexto político atual que dão absolutos poderes, né, cada vez mais amplos à polícia e à justiça militar. E esse pra gente é um grande problema, porque a gente sabe que a justiça militar só deveria atuar em situações absolutamente excepcionais da vida cotidiana, da vida civil. Esse projeto de José Medeiros é um dos que tramita em caráter conclusivo na Câmara, ou seja, pode ser aprovado diretamente em comissões da Casa sem necessidade de passar pelo plenário. O texto atualmente encontra-se na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Para entrar em vigor, ainda deve passar pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Constituição e Justiça. O youtuber Rômulus Maia denuncia medidas desse tipo no canal Duplo Expresso desde o início de 2019, alertando que a aprovação dessas medidas criaria uma espécie de Patriot Act no Brasil,
em referência ao decreto feito pelo ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, e expandido por Barack Obama anos depois. O Patriot Act dos Estados Unidos foi feito após os ataques de 11 de setembro e usou o argumento da luta contra o terrorismo para permitir interceptações telefônicas, telemáticas e investigação fiscal de cidadãos americanos sem necessidade de autorização judicial prévia. O discurso do combate ao terrorismo também foi utilizado pelos Estados Unidos para justificar guerras no Iraque e no Afeganistão, de onde foram extraídos prisioneiros que receberam o rótulo de terroristas. Classificados dessa forma, os prisioneiros de Guantánamo não receberam proteção da Convenção de Genebra sobre os direitos e deveres de pessoas, combatentes ou não, em tempos de guerra. Existem diversas denúncias de tortura de prisioneiros nessa prisão de Guantánamo. Estas centenas de prisioneiros considerados terroristas acabaram encarcerados sem acusação formada, sem processo constituído e sem direito a julgamento. No Brasil, a grande quantidade de projetos considerados autoritários facilita a ampliação da lei antiterrorista. Olha, quase todos a gente vê articulação por trás. A gente vê que existe um movimento de que quando um projeto não está andando e tem mais resistência, porque a gente, enfim, conseguiu ali pensar numa estratégia eficaz dentro de uma comissão, o outro projeto anda e é absolutamente modificado para ficar muito parecido com aquele outro projeto que está sendo barrado e andando de forma mais a passos lentos. A advogada ainda ressalta que fala sobre um novo AI-5, como a de Paulo Guedes e de Eduardo Bolsonaro, geram impactos no Congresso Nacional e no trâmite dessas medidas. Esses acenos na vida midiática, funcionam como vitrine, até mesmo para testar algumas posições, opiniões, e isso certamente tem um impacto direto no Congresso Nacional, e a gente vê que muitas vezes essas falas são feitas de forma muito coordenada com os movimentos do Congresso. Então, quando a gente tem uma alta autoridade do Executivo Federal defendendo projetos de exceção, de restrições, de direitos, de flexibilização de liberdades individuais e civis, a gente vê, assim, paralelamente, de forma simultânea, esses projetos tramitarem de forma mais célere e terem mais atenção. E antes de terminar, o Independente pede que todos vocês ajudem a financiar nosso canal para seguirmos denunciando situações como esta. O link para o apoio está na descrição desse vídeo, assim como esta reportagem escrita. E caso você não possa ajudar financeiramente, compartilhe, curte e comente esse texto, aumentando assim o engajamento dele e desta denúncia fundamental.